Bom, pessoal, a partir de hoje nós vamos ter os nossos seminários, né? Só fazendo um registro aí com vocês, antes de começar a aula aí, dois tópicos aí com relação a notas. As notas do A1 eu postei lá no blog, não no campo de notas, mas no blog de vocês para baixar, as notas dos trabalhos e da prova e o que seria a nota do A1. Então, pode ser que tenha ocorrido alguma falha, algum erro da minha parte. A gente tem até semana que vem para poder resolver essas questões aí, obviamente, se tiver justificativa. Então, eu fico à disposição depois aí para que se alguém quiser se manifestar com relação à nota, tá? Infelizmente, o desempenho da turma aí não foi o que eu esperava, né? Muito por questão de falta de entrega do trabalho. Foi o que eu tinha combinado com vocês, que no A1 seriam os vários trabalhos diários e os intermediários, dei peso diferente para cada um deles, as questões que eram feitas no final da aula tinham um peso menor, e os trabalhos que foram entregues, cálculo da argamassa, o desenvolvimento do traço de concreto, dei um peso maior para eles, e o valor da prova, né? Então, mas está lá, se tiver alguma dificuldade, alguma ponderação com relação à nota, fico à disposição depois para, se houver a justificativa, eu fazer a correção, tá? Com relação à nota A2, como que nós vamos proceder? Nós temos os seminários a partir de hoje, mais a matéria de concreto no dimensionamento, ou seja, aquele roteirozinho de dimensionar o concreto partindo do FCK até chegar nas padiolas, e mais os seminários serão objeto da prova. Então, fique atento, vai ser bastante matéria, não deixe acumular, vão fazendo resumos aí dos seminários, porque certamente alguma questão dos seminários elas vão cair, tá? Bom, lembrando aí com vocês que hoje, dia 20, né, o grupo que deveria se apresentar seria o grupo 6, para falar sobre aços para estrutura e materiais plásticos. O Orleans havia entrado em contato comigo, disse que teve uma certa dificuldade no grupo, mas ficou, como a Ana e Tuane não se manifestaram, a minha expectativa é que estivessem aqui para apresentar. Se parece que não entrou na aula ainda, então não tenho como esperar e deixar todo mundo à mercê, né? Então, eu vou seguir com a aula. E aí, na verdade, estou entendendo que a participação na nota com relação ao seminário, o pessoal, a Ana e a Tuane abdicou da nota aí, mas tudo bem. Próxima semana vai ser dia 27, aí nós vamos aí com o grupo do Everton, Jaqueline, Nicolas e Vitor. Como é que está essa questão aí do seminário para a próxima semana? Vocês estão conseguindo fazer? Como é que está a questão aí do trabalho? Você podia se manifestar aí. Deixa eu ver se está no Aline, Alisson, Ashley, Gabriel, Larissa, Lucas, Meg, Nicolas, Orleans e Vitor. Bom, então seria o Vitor. Como é que está a questão da apresentação da próxima semana para vocês? Vitor está no chat, mas não está disponível, é isso? Bom, não estou entendendo, pessoal, assim, porque a falta de comunicação aí, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar sequência na matéria,
em respeito aos que estão aqui na sala de aula, mas, infelizmente, o critério vai ser zerar a falta da apresentação, né? Então, eu não tenho o que fazer. Estava marcado esse seminário e não tem justificativa para que ele não aconteça. Então, eu vou dar sequência aqui na matéria com vocês, tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela aí? Alguém aí se manifeste, por favor? Eu tô... A gente está vendo os trabalhos, professor. Tá, ainda estou nessa página ainda. Então, qual que vai ser o assunto de hoje, pessoal? A gente vai falar sobre o aço na construção civil, tá? E esse que vai ser o assunto de hoje. Então, é um dos materiais mais importantes que a gente pode ter aí. Então, no nosso seminário, a gente separou materiais metálicos, que é um assunto, e o aço de construção civil, né? Então, vou trazer aqui para vocês hoje a questão em materiais, o aço da construção civil, tá? Então, para o concreto armado, basicamente dois tipos de aço no concreto armado. Um aço que a gente chama de aço CA50, o CA é de concreto armado, e o 50 significa qual que é a tensão de resistência, de escoamento que ele consegue absorver. Então, esse 50 daqui e o 60 significa qual é a resistência, a tensão de escoamento desse aço. No caso do 50, o limite de cálculo que a gente vai adotar seria 50 quilogramas força por milímetro quadrado, ou o que equivale, nas medidas nossas aqui no Brasil, a 500 MPa. Né? Então, basicamente, para o concreto armado, a gente tem o aço CA50 e o CA60. Até algum tempo atrás, a gente tinha o aço CA25, mas ele deixou de ser usado. A gente tem uma tensão de escoamento muito baixa, a gente usava ele muito em fundações, mas perdeu o sentido econômico de utilizar, os fabricantes parou de usar e os calculistas pararam de dimensionar. Né? Então, nós vamos falar um pouco desse aço aí, do CA50 e do CA60, as propriedades e como que funciona ele na parte física, né? Então, e o outro aço, também para construção civil, a gente, além do concreto armado, a gente tem o concreto protendido. Vou explicar um pouco melhor mais à frente. A nossa matéria aqui não vai ter cálculo, tá, gente? Mas é preciso que entenda os conceitos desses materiais. Então, o concreto armado é o que convencionalmente vocês estão acostumados a ver, pilar, viga e laje. Você tem o concreto e tem a parte da armação, que era o concreto, o aço para o concreto armado, CA50, e o CA60, no caso do CA60, é mais utilizado para fazer a armação das lajes, né? Pilares e vigas, normalmente a gente usa o CA50, e para as lajes a gente usa o CA60. Na matéria de concreto armado, quem for fazer, o pessoal da engenharia, não sei se na arquitetura vai ter essa matéria, vai estudar isso um pouco mais a fundo aí, tá? Mas hoje o que vocês precisam de saber é que para a estrutura de concreto armado, a gente tem o aço CA50 e o aço CA60. Fisicamente, a olho nu, eles são muito parecidos. No caso do CA60, você pode ele ter em barras e tem em rolo também, né? A gente pode fazer a compra dele em rolo. E o concreto protendido é um sistema construtivo que vocês também tem duas matérias na engenharia que depois vai falar um pouquinho mais sobre o concreto protendido, como um sistema, eu vou falar como material, o aço, né, o concreto protendido, em tecnologia da construção, vai se tocar uma matéria específica, um semestre só, uma especialização em concreto protendido. Mas como material, o aço para concreto protendido é uma cordoalha de aço, né, ferro com carbono, onde monta essa cordoalha e essas cordoalhas elas vão dentro do concreto e aí a gente faz a proteção para ter ganho de resistência, diminuir fissuração, aumentar o vão entre pilares, você consegue aumentar no concreto protendido. Então, mas nós vamos focar ele como material aqui na nossa aula. Tá?
Em caso de dúvidas aí, pessoal, vocês vão interrompendo e eu vou complementando, tá? Passo algumas imagens aqui para vocês. Isso aí é o aço que a gente vai tratar aqui, o aço CA50, né? Então, utilizado no pilar, vigas e lajes. Só imagem de referência, porque depois a gente vai entrar numa questão teórica, só para a gente já poder entrar na questão teórica com a imagem do aço na mente. Ele pode ser em barras, igual a gente está vendo aqui, né? Barras normalmente de 12 metros, e também a gente pode fazer a aquisição dele em bobinas. Normalmente as bobinas em obras pequenas, mesmo que seja obra grande, é raro utilizar as bobinas. As bobinas são muito utilizadas quando a gente contrata o aço cortado e dobrado. Ele já vai vir no desenho e no formato necessário para aplicar dentro dos moldes de concreto na obra. Aí, lá na fábrica da indústria do corte e dobra, compra o aço em bobina, porque ele gera uma economia muito grande. É bem menor quando você faz a compra, utiliza a cordoalha, o cabo em rolo, né? E esse aço, ele passa numa máquina para retificar, para ele ficar retinho, e depois as outras máquinas vão cortando e dobrando e faz a geometria que a gente precisa para aplicar dentro das vigas, laje, pilar de concreto armado. Também podemos ter ele comprar o aço em tela, ele já vinha em tela na bitola e na distribuição que a gente deseja, ou seja, melhora a questão de uso na obra, né? Diminui a mão de obra. São ponteados, eletrosoldados, então a gente não está vendo os arames emendando um ao outro aqui, porque ele é eletrosoldado. Então a gente tem um ganho de produtividade, perde menos material, acelera o processo da obra, então também é uma vantagem bastante grande usar o aço em tela. Muito utilizado nas lajes. Pilar e viga não faz sentido usar tela, né? Mas nas lajes faz sentido, e aí no caso é o aço CA60. Para o concreto protegido, aqui nós estamos vendo essa imagem aqui, gente. Essa imagem toda que nós estamos olhando aqui é uma viga montada, ela vai ser concretada, fechado os painéis e concretado, mas o que eu queria mostrar para vocês é essa. Vocês estão vendo aqui mais metálico, metalizado aqui, ó. É uma bainha onde passa por dentro dela os cabos de aço de proteção. Esses cabos de aço aqui é o que a gente chama de CP, né? Ele é utilizado na estrutura de concreto protendido. Essas barras que a gente está vendo aqui, que eu estou riscando, iluminando elas em vermelho aí, está meio torto, mas elas são de aço normal, é o aço CA50, mas essas cordoalhas, ela passa dentro dessa bainha, e depois que você concreta a peça, vem com um macaco hidráulico e protende, puxa essas barras, gera uma tensão na peça, e com isso você consegue fazê-las pré-moldadas, transportar e usar para grandes vãos. É muito utilizado em vigas de pontes e viadutos, e tem um aço de proteção também que é usado em lajes. Aqui em Brasília, quem gosta muito de usar proteção nas lajes é uma empresa que chama Via Engenharia, eles usam bastante. Não é comum usar, mas aqui em Brasília eles usam bastante. Esse aqui também é um aço de proteção, quando a gente vai usar tirantes, por exemplo, para tirantar muro de arrimo. Então, são barras. Então, elas são diferentes. As cordoalhas, elas são mais duras, mais rígidas, mas aguentam uma tensão muito grande. Então, basicamente, esses são os aços que a gente vai tratar aqui como aço da construção civil. O aço para concreto armado e o aço para concreto protegido. Sendo que no aço de concreto
armado, a gente tem ele em barras, né? Pode vir em bobina e em tela. E o aço para concreto protendido, ela pode ser essas cordoalhas que a gente está iluminando aí para vocês, ou vir em barras, tá? A diferença é na composição química do aço, aí tem diferença na resistência e no comportamento de cada um deles, tá? Um pouquinho de história aí para vocês, bem brevemente também, né? O aço para concreto, né? Desde 1849, a gente já tem o aço, o concreto armado, ou seja, a introdução do aço dentro do concreto para desenvolver as nossas estruturas. Antes disso, né, em 1800 para baixo, a gente tinha estruturas de concreto, mas não tinha adoção do aço integrado na estrutura. Então, o aço é de 1800 para cá. Então, o concreto armado. E em 1930 é que deu início em 1888, que deu início ao aço de proteção, né? E depois ele foi melhor desenvolvido pela Freycinet, que é um alemão, que desenvolveu esse sistema. Então, basicamente, o aço de proteção, aqui vocês imaginem aqui que aqui, eu vou iluminar aqui um pouco para vocês, fosse aqui fosse a laje, uma peça, né, que poderia ser a laje da obra, né, uma laje, e dentro dela passaria um cabo de aço, vou fazer aqui reto, mas ele tem uma curvatura que a gente adota na obra, dentro do concreto, e aqui um equipamento, que é um macaco hidráulico, ele pega a ponta desse aço, um macaco hidráulico, ele pega a ponta desse aço e faz o que a gente chama de proteção. Ele vai fazer um esforço no sentido contrário, esticando esse aço para poder gerar resistência dentro da peça de concreto. Então, esse é o aço para a proteção, tá? Trazer para vocês aqui agora alguns termos que são necessários que a gente, na engenharia e na arquitetura, a gente tenha conhecimento, tá? É importante para nós. Que é a tensão. O que significa tensão? É importante a gente saber. Ou seja, força por unidade de área, ou seja, uma força aplicada sobre uma área. Que força é essa? Essa força pode ser força dos ventos, pode ser o peso próprio da peça, pode ser o carregamento da estrutura, ou seja, as pessoas circulando, os móveis, os equipamentos, as máquinas. Essa é a força em cima de uma área, né? Então, força por unidade de área, expressa em MPa, que é a unidade de tensão. Antigamente, no Brasil, a gente falava quilograma-força por centímetro quadrado. Vocês ainda vão ouvir falar nessa figura, né? Mas na norma nossa brasileira, a gente já não fala mais assim, a gente fala em MPa, tá? Ou seja, 1 MPa corresponde a 10 kg-força por centímetro quadrado. Talvez na matéria de física ou mecânica que vocês vão ter, vocês vão ouvir falar bastante disso. Então, o que é tensão? É uma unidade, é um vetor, né? É uma força que é aplicada a uma área. Então, aqui nós temos a força. E a área é esse verdinho que a gente está demonstrando aí. Então, essa força aplicada nessa área, ela gera uma tensão. E essa tensão pode ser de compressão, quando a força está no sentido do eixo da peça, entrando para dentro da peça, ou pode ser um esforço de tração, quando a força está no sentido contrário da peça. Ou seja, ela no sentido do eixo da peça, porém para fora. Então a gente chama de tração. Elas têm a mesma direção, sentidos opostos. Então isso é o que a gente chama de tensão.
essa nomenclatura e esse significado a gente tem que entender. Outra coisa que a gente precisa de entender é o cisalhamento. Tá? O cisalhamento é um outro tipo de esforço semelhante ao movimento da tesoura. Então, é o esforço cortante numa determinada seção, ou seja, você tem duas forças em direções opostas, gera um esforço de cisalhamento e há o rompimento da peça, nesse sentido. Então, é uma outra medida que vocês têm que saber, né? Outro conceito que vocês têm que saber quando a gente está falando do aço. A proteção, esquematicamente, você teria uma peça, o significado de proteção, a introdução a uma tensão de compressão a uma peça de concreto por meio de um ou mais cabos. Ou seja, dentro da peça de concreto, nós vamos passar um cabo, que é essa flecha azul aí, e essa flecha azul, ela é o cabo esticado no sentido oposto da peça. E depois que ele é ancorado na peça, depois que você faz a proteção e ancora ele na peça, ele vai gerar um esforço de compressão internamente. Então, isso é uma técnica de construção, usando os aços para concreto protendido, que você consegue diminuir a dimensão das peças e alcançar um vão bem maior. No concreto armado, você vai até 8 metros, por exemplo, de vão de pilar a pilar. No concreto protendido, você vai a 12, 14, você consegue atingir até 20 metros, dependendo da altura da viga que você pode dimensionar. Então, um significado importante é a proteção. Outro termo importante é a deformação. Aí, conceitualmente, eu vou explicar um pouco melhor o que é isso para vocês. Todo material que está sujeito a um esforço, existe uma deformação naquela peça. Essa deformação, a gente consegue medir, né? E essa deformação ela é dada pelo aumento da tensão. Aqui no nosso gráfico, aqui, a flecha para cima está aumentando a tensão, ou seja, você vai aumentando os esforços na peça, à medida que você vai aumentando, quanto mais tensão, maior vai ser a deformação. A peça começa a se deformar. Quando você tira a tensão, a peça volta no estado normal, ou seja, ela volta nas dimensões originais. Então, a deformação é isso. Quando tem o esforço na peça, a peça vai se alongar, né, ou encurtar, se for um esforço de compressão, a peça se encurta. Se for um esforço de tração, a peça se alonga. Então, esse alongamento chama deformação. Tá? Então, é o efeito da tensão, expressa em centímetro por centímetro, em percentual, ou seja, quantos por cento que aquela peça vai alongar mediante a uma tensão aplicada. Então, a deformação das peças, vocês vão estudar isso. Nós não vamos fazer cálculo nenhum aqui na minha aula, mas quem for fazer depois resistência de materiais vai se debruçar muito em cima disso. Hoje eu quero só que vocês entendam esse termo de deformação. Quando a gente está tratando de deformação, eu carrego uma peça de concreto armado, por exemplo, e essa peça tende a se deformar. Então, ela vai aumentar ou encurtar. Então, essa diferença é a deformação. Outro termo que nós precisamos de entender é módulo de elasticidade. Também a turma de engenharia aí precisa entender bastante isso aí, que isso quem for fazer resistência de materiais, vai ter que entender essa questão do módulo de elasticidade, ou deformação longitudinal. O que significa isso? É esse ângulo alfa tangente, à medida que você vai aumentando a tensão, você tem deformação. Então, essa distância da deformação, ela gera esse gráfico vermelho aí, o sentido da deformação, ou seja, quanto maior o esforço, maior a deformação, gera esse ângulo alfa,
que vai ser o nosso modo de elasticidade, que nada mais é que a tensão dividido pelo comprimento da deformação. Então, o modo de elasticidade. Esse é um item importante para a turma da engenharia aí, tá? Ductilidade. O que é ductilidade? Aqui já entrando nas peças de aço, né? É a deformação plástica total até o ponto de ruptura. Então, o que é uma deformação plástica? Vou voltar aqui no slide anterior. Quando a gente tem uma tensão, gera uma deformação. Quando eu tiro a tensão, à medida que eu venho diminuindo a tensão, eu vou tirando o carregamento, essa deformação tende a voltar a zero. Então, a gente chama dessa deformação, quando ela volta ao estado original, de deformação elástica, né? Aqui nós estamos falando na ductilidade uma deformação plástica, ou seja, esse material não vai voltar ao estado original, vai ter sempre um resíduo no seu tamanho. Então, é a deformação plástica total até o ponto de ruptura. Então, aqui, para que talvez vocês entendam melhor, vou fazer a ampliação aqui. Isso aqui é o esquema de um ensaio, onde você pega um pedacinho de aço, bota numa prensa e você estica o aço. Então, essa aqui seria a barra de aço. Ó. E aí, mediante a um esforço, num sentido, o esforço no outro sentido, você gera essa deformação aqui. E essa deformação, quando você tira a força, ela não volta ao normal mais. Nesse caso, quando ela não volta ao normal, a gente chama de deformação elástica. Né? A plástica volta ao normal e a elástica não volta ao normal. Então, acontece dois fenômenos aqui. O diâmetro da peça diminui, se for uma peça circular, o diâmetro diminui, né? Porque você vai esticando, você vai alongando a peça, ela diminui a seção onde o esforço é maior. E ela aumenta de tamanho, né? Então, acontecem esses dois fenômenos. A dimensão final dela é alterada, porque ela cresce, né? Ela teve um acréscimozinho aqui de tamanho, e a seção longitudinal, ela diminui. Tá? Então, esse é o fenômeno que acontece quando a gente faz, por exemplo, um esforço de tração numa peça. Então, então isso é a ductilidade, a deformação plástica total até o ponto de ruptura. Então, a ductibilidade é isso. Eu vou deformando, ela entra na deformação plástica e chega a um ponto que ela vai se romper. Esse ponto de rompimento é a ductibilidade. E a extricção é essa diferença de tamanho aqui, tá? Ou seja, é a área inicial, né, da barra circular menos a área final dividido pela área inicial. Ou seja, quantos por cento que reduziu a seção da peça? Então, ela tinha um diâmetro de 10, no final ela estava com um diâmetro de 5. Essa redução foi de 50%. Então, essa é a extricção, 50% de extricção. E alongamento. Aí o alongamento a gente trata de comprimento. A extricção a gente trata de área e o alongamento a gente trata de comprimento. É o comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Ou seja, quantos por cento que essa peça alongou? Você tinha uma barra de 2 metros, aplicou uma tensão nessa barra e ela foi para 2 metros e 1 centímetro. Então, 201 centímetros. Então, esse alongamento final menos o inicial, 200 menos 201 dá 1. Então, 1 centímetro sobre 200 vai ser o alongamento percentual que essa peça tem. Então, são conceitos aqui. Eu não quero que vocês decorem fórmula, não, tá, gente? Eu quero que vocês entendam o conceito. Quando a gente está falando de extricção, a gente fala de áreas, redução de área em percentual, e o alongamento em tamanho, né, o comprimento. Esses são os dois conceitos que a gente quer que vocês tenham em mente. Então, no ensaio do aço,
a gente é mais ou menos o que está apresentado na imagem aqui. Você prende a barra numa ponta, prende a barra na outra ponta e faz uma força hidráulica, né? O macaco hidráulico vai puxar essa barra e ela vai se alongar. Quando ela se alonga, ela diminui a seção dela, né? Então, a seção, se ela tinha, por exemplo, uma barra de meia polegada, 12 milímetros, ela reduziu a metade, ficou com 6 milímetros. Então, a seção dela, né, isso que a gente diminuiu, e isso que a gente chama de estricção. Então, vamos falar agora sobre outro conceito, que é material frágil. Ou seja, o material frágil, ele pouco se deforma antes da ruptura, obedecendo à lei de Hooke até a sua ruptura. Então, exemplo, ferro fundido. O que significa isso? O ferro, apesar dele ter uma resistência muito, o aço, né? O ferro fundido é um aço com alto teor de carbono. Apesar dele ter uma resistência muito alta, ele não se deforma e ele quebra com facilidade, ou seja, ele é frágil, né? Então é um material que a gente chama de material frágil. O vidro é um exemplo que talvez vocês consigam enxergar melhor. Se você fizer um esforço no vidro, ele vai resistir e ele vai quebrar de uma vez. Você não vai ver ele alongando como se fosse um plástico. O plástico, você dobra o plástico, ele vai se alongando até quebrar. O vidro não. O vidro, você faz um esforço nele, ele quebra, rompe de uma vez. Esse rompimento de uma vez é o que a gente chama de material frágil. Não existe o patamar de escoamento, ele não se alonga, ele vai quebrar de uma vez. Isso acontece no vidro, no concreto, né? No concreto acontece isso, e no ferro fundido. Então, esse era o que a gente queria falar de material frágil. Um outro conceito é o material dúctil, ou seja, o material plástico. Então, à medida que você vai aumentando a força, a tensão, né? Você aplica uma tensão e vai aumentando, existe um momento onde que ele tem o... Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para vocês verem. Existe uma parte onde a peça ela vai se deformar. Você aplica a tensão, ela se deforma. Você tira a tensão, ela volta ao normal. Aplica a tensão, ela se deforma. Tira a tensão, ela volta ao normal. Né? Então, isso é deformação elástica. Então, repetindo, você aplica a tensão, à medida que você vai aumentando a tensão, ela vai se deformando. Aí você tira a tensão, ela volta ao normal. Isso é o elástico. No plástico, material plástico, você aplica a tensão, ela ultrapassa a fase elástica dela, ela entra num patamar que a gente chama de patamar de escoamento, e ela volta a ter ganho de resistência. Então, ela vai aumentando a sua... Você pode ir aplicando a tensão, que ela continua se deformando, porém, a hora que eu volto à deformação, tiro a minha tensão, ela não vai voltar mais na dimensão inicial. Ela vai ter uma dimensão residual. Então, quando isso acontece no material, você aplica uma força e quando você tira aquela força que você aplicou, ele não volta no tamanho original, é um estado elástico. E aí ele ganha resistência e ao final ele rompe. De qualquer maneira, em algum momento ele vai romper. Então, o aço nosso da construção civil, ele tem esse gráfico, quando a gente for fazer um ensaio de tensão, deformação, né, esse ensaio tensão versus deformação, e a gente medir as deformações dele, a gente vai perceber que vai formar esse gráfico aqui. Porém, quando a gente dimensiona lá no concreto armado, a gente nunca vai dimensionar o nosso aço no estado plástico, no estado plástico. A gente só vai dimensionar no estado elástico, porque a gente tem uma segurança muito maior aqui no estado elástico do que no estado plástico.
Mas o que eu queria que vocês entendessem é, sim. Alguém chamou? Não, né? Então, o que eu queria que vocês entendessem é que os materiais se deformam e existe uma deformação elástica, que é quando ela volta no seu tamanho original, e uma deformação plástica, quando ela não vai voltar no seu tamanho original. Isso acontece com os aços, tá? O aço CA50, por exemplo, ele tem esse formato de deformação. Aí você tem os materiais dúctios sem escoamento, não tem o patamar de escoamento, ele vai alongando, 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 até romper. É um outro tipo de aço, né? Alguns tipos de ruptura que a gente pode mostrar para vocês com relação ao aço é a ruptura frágil. Ela vai dar uma seção reta na barra, não se deforma na seção. O pino, né? Esse é um pino de ensaio que foi rompido num teste de laboratório. Ele rompe de uma vez, ele parte, ele quebra sem deformar a cabeça dele. E no rompimento dúctil, né? Voltando aqui, ele vai se deformar um pouco, tanto na tração quanto na compressão. Então, existe uma deformação, a diminuição da seção, a seção vai diminuindo até que ele se deforme, até que ele se rompa. Esse é o dúctil, e o frágil, ele rompe de uma vez. Então, se você pegar um giz, por exemplo, e tentar quebrar o giz, ele tem um rompimento frágil. Se você tentar romper um arame, ele vai se deformando, vai ter um rompimento dúctil. Tá? Ensaios de dureza do aço. O ensaio de dureza é uma esfera que ela é comprimida em cima da superfície e a gente mede, na verdade, a gente vai medir essa circunferência do afundamento da superfície. Então, existe uma tabela, uma regra, é uma esfera padronizada, onde você vai aplicar uma força, ela vai gerar uma deformação na superfície. E essa deformação é o que a gente mede, esse diâmetro aqui é o que a gente mede com relação à deformação da dureza das peças de aço. É um ensaio que a gente faz. É uma bilha, tem uma bola de aço, que ela é comprimida sobre a superfície, vai fazer uma marca, né? Vai fazer uma amostra. Aí a gente mede o diâmetro dessa amostra, é o grau de dureza que essa peça tem. Tenacidade é um outro termo que a gente usa também quando a gente está tratando de aço, é medida de energia necessária para romper o material. Tá? Então, mesmo que eu use, aqui nós temos dois gráficos, um gráfico de uma deformação elástica e o gráfico A2, aqui a área A2 do gráfico, uma deformação plástica. Se a gente considerar que a tensão que levou essa peça ao rompimento é a mesma, igual, né? O A2 a gente chama que ele é mais tenaz do que o A1. Então, quanto mais deformabilidade, mais esse material tiver, mais plástico for a sua deformação, mais tenaz ele vai ser. Quanto mais ele se romper num rompimento brusco, a gente chama ele de menos tenaz, né? Então, você tem o aço CA50, por exemplo, é mais tenaz do que o aço de proteção. Então, o aço para concreto protendido, ele rompe com mais facilidade, assim, o rompimento dele é mais brusco do que o rompimento do aço de concreto armado. Apesar da resistência dele ser muito mais elevada. Mas quando ele rompe de uma vez, no aço concreto protendido. Tem uma imagem para vocês terem uma noção do comportamento químico do aço. Tá? O aço não é um material inerte, o aço ele é composto lá
pelo minério de ferro mais carbono, e, porém, ele sofre com a ação de cloro, né, no ambiente, e com a ação do oxigênio gera uma oxidação. Então, essas barras de aço dentro do concreto armado, se o concreto permitir que haja infiltração, seja infiltração de gás ou infiltração de água, o aço vai se corroer e ele vai se romper, né? Então, o concreto armado, na teoria, e a gente vê isso que na prática ele se corresponde, o concreto armado, ele anda, meio do concreto, ele é um meio alcalino. Então, as reações químicas do aço, ela não vai ocorrer, a não ser que tenha uma infiltração de água, por exemplo, né? Então, o pH do concreto protege o aço, isso é um fato. Porém, se houver uma fissura e entrar água, aí a proteção ela está rompida, né? Então, a ausência de cloro no pH, né, menos de 10,5, quando a gente mede o pH, então aí ele é um meio alcalino, mesmo, mas se você tiver esse aço, por exemplo, imerso no fundo do mar, e houver uma fissura no concreto e o cloro penetrar, não adianta o concreto ser um meio alcalino, se o cloro penetrar, vai haver a corrosão da mesma maneira. E o aço, a corrosão do aço faz com que ele aumente de seção 530%. Então, por isso que a gente vê peças de concreto que estoura o concreto. Ele fissura, é porque o aço está corroendo, e aí ele aumenta de seção, gera uma energia muito grande dentro daquela peça e começa a romper, né? O aço, o concreto se deteriora e você consegue ver o aço exposto, né? Então, aqui algumas óxidos e hidróxidos de ferro e os volumes relativos. O ferro puro, né, lá o minério de ferro, ele aumenta de seção 100% quando em contato com o cloro. O ferro, que é o óxido de ferro, 190% de aumento de seção quando ele está oxidado. O Fe3O4, que é um outro tipo de ferro, 210%. E o nosso ferro, o aço Ca50, que a gente tem lá, ele pode aumentar até 530%. Bom, comportamento físico a gente falou aqui do comportamento químico. Então, vamos falar um pouco do comportamento físico do aço. Então, a densidade do aço, 7,85 kg por decímetro cúbico, ou seja, se você for medir 1 metro cúbico desse aço, a densidade dele é 7,85, comparando com a água seria 1 kg-força por decímetro cúbico. O aço, 7,85, ou seja, muito acima da densidade dele, que tem a ver com o peso. A dilatação térmica do aço. Todo material, ele, com a variação de temperatura, ele altera de tamanho. Existe um coeficiente de dilatação térmica para cada tipo de material. No caso do aço, é 1,2 vezes 10 a menos 5 milímetro por milímetro, ou seja, a cada grau Celsius. Ele ele aumenta 1,2 vezes 10 a menos 5, ou seja, 0,00012 milímetro, metro por metro, a cada grau Celsius que ele aumenta, tá? O concreto, a mesma coisa, 1,2 vezes 10 a menos 5 também. Por isso que o concreto e o aço, eles casam muito bem no concreto armado, né? Desde que esteja a uma temperatura entre 0 e 100 graus. Acima de 100 graus, o aço ele vai deformar muito mais que o concreto, tá? Então, não teria compatibilidade. Mas no nosso meio ambiente, em temperaturas normais que a gente está, é muito compatível
a dilatação térmica do aço e do concreto. Por isso que o comportamento dos dois casa bem e por isso que é difícil da gente parar de usar o concreto e o aço juntos, né? Porque realmente é um comportamento bastante significativo, assim, é muito coerente um com o outro. O que não aconteceria, por exemplo, com o cobre. O cobre, a dilatação térmica dele é bem diferente, o alumínio é diferente, mas o aço, ele é bem parecido à dilatação térmica de um para o outro, tá? Composição química do aço, tá? O que eu quero que vocês entendam na composição química? Na verdade, basicamente, é ferro mais carbono, nosso aço, tá? E para que a gente use ele aqui nas nossas estruturas, esse acréscimo de carbono, onde é feita essa mistura? É feita lá numa siderúrgica, uma indústria, né, do aço, ela vai lá no minério de ferro, vai lá produz o carbono e junta os dois. Essa variação de carbono é de 0,008 a 2% de carbono na proporção de ferro. Então, esse é o aço. O ferro, na obra é muito comum a gente chamar de ferro, o ferro da obra, o ferro da obra. Isso é uma linguagem bastante comum nas obras. Mas, na verdade, não é ferro, é aço, que é o carbono, né, que é ferro, mais um percentual de carbono. Então, o que a gente usa na obra não é ferro, é aço. Né? O ferro é o minério que ele sozinho ele não conseguiria ter as propriedades que o aço tem. Né? O carbono, somado ao ferro, ao minério de ferro, gera propriedades bastante interessantes para nós da construção civil. Mas isso que eu quero que vocês compreendam. Então, o aço é um produto siderúrgico obtido por via líquida, ou seja, o minério de ferro vai ser derretido para que seja incorporado o carbono abaixo de 2%. O aço para concreto armado é mais ou menos 0,5% de carbono, que é o aço que a gente usa, e os aços para concreto protendido é 0,7% de carbono. Então, por isso que o aço para concreto protendido, ele tem muito mais resistência, mas ele é mais duro, ele quebra mais facilmente. Assim, o rompimento dele é mais brusco, tá? Então, o que a gente pode adicionar no aço ainda? Manganês, entre 0,3% no caso do aço de construção civil, que é o CA50, e de 20% a 40% a resistência a choques e desgastes, né? Ou seja, para ferramentas. No nosso aço de concreto armado é 0,3%. Para as ferramentas, até 20%. Ligas de cobre também pode ser adicionada no aço. E o cromo. Quando a gente tem o aço inoxidável, adiciona o cromo ou o níquel, você vai constituir o aço inoxidável. É um aço muito mais resistente, não é um aço específico para concreto armado, é mais um aço para outras indústrias ou para serralherias, né? Continuando aí a composição químicas do aço, a gente tem entre 0,15 e 0,4 parames, chapas e o aço CA50. Acima de 0,4 até 0,6%, as ferramentas, cabos de aços e peças forjadas. 0,6 a 0,7%, peças forjadas, trilho e engrenagens. 0,7 a 1,2%, aço de concreto protendido, molas e serras. De 1,2 a 2%, ferramentas de corte. Então, o aço de ferramentas de corte, por exemplo, das lâminas, né? Ele pode atingir até 2% de adição de carbono na sua composição. Essa imagem que está mostrando para vocês é um esquema de produção de aço, que resumidamente seria: a gente tem aqui os materiais que vão se somar para que dê origem ao aço, que são o carvão
desculpa aí, é o carvão, minério de ferro e os fundentes, eles vão se misturar na siderúrgica, vai gerar aqui um ferro gusa, né? E esse ferro gusa vai dar origem a diversos outros tipos de liga de aço. Então, esse aço do ferro gusa vai para outros siderúrgicos, que vai produzir, que ele sai de uma siderúrgica para outra, ele vai produzir lâminas e barras ou chapas metálicas, tá? Então, basicamente é isso. O carvão normalmente é um carvão mineral, é um minério de ferro e fundentes. Fundentes, por exemplo, a argila é um fundente, tá? Então, a partir dessa adição do minério de ferro, do carvão, que é onde vai tirar o carbono, você gera o ferro gusa, e esse ferro gusa depois você dá outra destinação para ele. Você pode adicionar, derrete novamente e adiciona outras ligas, e dependendo da adição de liga, você pode ter peças e tarugos ou o próprio aço de construção civil. Não precisa de decorar, não, mas é bom a gente entender a sequência da produção do aço. Tá? Essa aí é uma imagem de uma siderúrgica, onde a gente tem aqui um alto forno, aqui é que vai ser derretido o ferro para poder gerar o aço, ó, que é um alto forno, o material vem por esteira, lá internamente vai derreter e misturar o minério de ferro com o carvão mineral e gerar o nosso aço. Então, aí algumas matérias-primas para poder fazer o nosso aço, além do minério. O minério de ferro vem de vários outros minerais, da hematita, da magnetita, limonita, a siderita, a pirita, todas essas, cada uma delas vai gerar um tipo de aço, tá? É o minério de ferro, isso. Hematita, magnetita, limonita, siderita e pirita são minerais encontrados na natureza, e deles vão ser extraído o ferro, né? O oxigênio vai para a atmosfera, mistura o carbono, aí você vai ter o nosso aço, né? O carvão é um carvão mineral, também encontra na natureza isso, e os fundentes são as argilas calcárias, que são as castas. Então, aqui tem mais de referencial para vocês aí, percentuais de adição e combustão, como é que funciona as ligas a partir do ferro gusa. Né? A partir do ferro gusa, o que eu posso adicionar, né? E como que ele vai gerar o nosso aço. Então, basicamente, o meu ferro, que no final, o ferro mais o carbono gera o ferro gusa. O ferro está na natureza, o carvão é o CO, né? Gera combustão, então vai juntar o O vai gerar oxigênio e o carbono se soma na molécula de ferro, gerando nosso aço. Professor, Sim. qual a diferença aí do ferro gusa para os demais? O ferro gusa é a matéria-prima para os demais aços. Na verdade, o ferro gusa já é uma liga de ferro com carbono. Então, existem siderúrgicas que faz todo o processo. Ela vai na mineração, tira o minério de ferro, tira o carvão mineral, produz o ferro gusa, do ferro gusa adiciona outros materiais e gera, por exemplo, uma chapa de aço, uma lâmina, né? A chapa que vai gerar a lataria de um carro. Aí você tem algumas siderúrgicas que fazem isso direto. E outras não. Tem outras siderúrgicas que só produzem o ferro gusa, que o ferro gusa basicamente é o carvão mineral mais o ferro, e ele sozinho não gera nada. Você precisa, depois dele, inserir outros materiais para dar diferentes tipos de aço. Eu não só tenho aço de construção civil. Aí, dependendo do teor de carbono, eu vou
ter o aço de construção civil, eu vou ter as lâminas eu vou inserir zinco, por exemplo, que gera as chapas de aço. Então, o ferro gusa, na verdade, é a matéria-prima para os demais aços. Então, por exemplo, o Brasil é um grande produtor de ferro gusa. Esse ferro gusa, por exemplo, a gente exporta para a Índia, exporta para a China e depois importa aço. Então, porque aí eles adicionam outros materiais e geram outros tipos de aço. A gente tem siderúrgica no Brasil que produz aço até o final. A Cosipa, a CSN e a siderúrgica lá de Ouro Branco, em Minas Gerais, produz o aço. Eu vou mostrar algumas imagens aqui de como que é uma laminação. Aí vocês vão entender melhor. Isso aqui é um alto forno lá da Cosipa, né, em São Paulo, que ela produz só o ferro gusa, que é matéria-prima para outros tipos de aço. O ferro gusa é o minério de ferro mais o carvão, basicamente só isso. Depois se adiciona outras coisas e gera outros tipos de aço. O ferro gusa sozinho não é nada. Assim, ele não tem uma aplicação final para ele. Ele é matéria-prima para outros tipos de aço. Então, por exemplo, você tem um ferro gusa, aí você vai para a afinação dele, né? Então, adiciona outras ligas metálicas nele para poder ou mais carvão ou mais carbono ou menos carbono para tornar aquele aço mais que era ferro gusa no estado líquido, né? É o aço no estado líquido. Adiciona carbono e aí você vai aumentando e diminuindo a resistência do aço, aumentando a dureza ou aumentando a flexibilidade. O teor de carbono é que vai dizer se o nosso aço é mais resistente e mais duro ou mais flexível e mais tenaz, né? Então, lá na siderúrgica existe uma panela que a gente chama de conversor, onde você pega o ferro gusa, né, e esse ferro gusa você introduz oxigênio, aí esse oxigênio vai liberar o CO2 e gerar o nosso diminui o teor de carbono ou aumenta à medida do que você vai usar, do que você destina o seu aço, né? Então, o aço é convertido lá numa aciaria, onde se tem diversos teores de materiais, fósforo, enxofre, magnésio, sílica e carbono. Você vai adicionando esses materiais no aço e mudando as propriedades do seu aço, né? O P é fósforo, o S é enxofre, o SI é de silicato e o C é de carbono. Aqui só para vocês terem uma ideia, como é que as proporções, aqui é uma panela de ferro gusa. Aqui tem uma pessoa em pé. Então aqui tem ferro líquido derretido. Esse ferro líquido derretido ele vai gerar ou barras de aço, né? Ou tarugos de aço, dependendo do tipo de indústria que você vai mandar. Então, aqui é um esquema de uma siderúrgica. Aqui é quando introduz os eletrodos de grafite para poder fazer a conversão. Existe uma siderúrgica, o nosso aço para concreto armado, ele é gerado a partir de sucatas metálicas. Então, o nosso aço que a gente usa na construção civil, a indústria pega o aço, recicla o aço, derrete de novo e gera o nosso aço para concreto armado. Aqui é mais uma imagem de siderúrgica também, só para vocês terem ideia de como é feito. Aqui é o aço no estado líquido, né? E depois que ele é endurecido, né, ele entra no molde, ele está no estado líquido, que é esse aqui. Aí ele derrama no molde, que é o que a gente está vendo aqui. No esquema é esse aqui, ó. Ele está no estado líquido, ele vai derramar no molde. Esse molde vai dar um formato para ele, ou cilíndrico ou em barra. Aí isso vai para outra indústria, né?
para poder laminar esse aço. Então, esse aço, que era uma barra ou um cilindro, ele vai passar em diversos cilindros e ele vai mudando a sua seção, vai diminuindo a seção e vai aumentando de comprimento. É isso aqui, esse processo a gente chama de laminação. Aqui é uma laminação, a laminação a quente e tem laminação a frio. Aqui, ó, esse no centro vermelho é um tarugo de aço que ele vai ser aquecido e passar nos roletes, como se fosse massa de panqueca, de pizza, né? Aí, à medida que ele vai passando nos roletes, ele vai diminuindo a espessura e aumenta no seu comprimento. Aqui é essa mesma barra que a gente está vendo aqui, ele vai aumentando de tamanho, aqui no caso está laminando para virar uma chapa. Então ele tem um tarugo desse aqui, depois ele vai virar uma chapa. Aqui é o mesmo lingote lá, é quente, né? Acabando de sair do forno, e aqui é ele resfriado. Você pode laminar ele a quente, do jeito que está aqui, tem siderúrgica que lamina a quente, e tem siderúrgica que vai laminar a frio, vai pegar a barra do jeito que está aqui, fazer um esforço mecânico em cima dela, para que ela vá se alongando, ela vai diminuindo a espessura e aumentando no comprimento. Mas o processo mais comum, de maior qualidade, é o laminado a quente. Então, a laminação é isso aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele está incandescente, ele vai passar nos roletes e vai diminuindo a seção. No esquema, é isso que está aqui, ó. A peça tem uma dimensão. Essa aqui é a dimensão inicial dela. Ela vai passando nos roletes e aí ela vai diminuindo de espessura e, consequentemente, né, o material vai se alongando. Ele sai alongado do outro lado. Então, ele entra numa espessura maior, passa nos roletes, esse rolete vai fazer um esforço de compressão em cima dele, ele laminado a quente, então é fácil dos grãos se rearranjar ali, e aí com isso ele vai se alongando. Isso é laminado a quente. Então, ele entra numa temperatura 1.250 graus e sai a uma temperatura de 850 graus. Basicamente, esse é o processo de laminação do aço, né? Aqui já é o... Então, essa laminação, ela pode gerar vários tipos de materiais, tá? Ela pode gerar materiais longos, né? Que é o produto acabado dele, que é as nossas barras de aço, e pode gerar materiais trefilados, né? Você pode comprar o aço também em bobina, enrolado. Então, o que acontece quando o ferro ele é laminado? Quando ele é laminado, os grãos lá internos, se for pegar no microscópio, os grãos internos eles vão sendo comprimidos e quando ele está aquecido, depois da compressão dele para fazer o alongamento, os grãos se rearranjam novamente, eles ficam no seu tamanho original, mas porque estão aquecidos. Isso já não aquece quando a laminação é a frio. Quando a laminação é a frio, os grãos vão se deformar e continuar deformado. A laminação a quente não. Os grãos eles têm um arranjo inicial, depois que passa no laminador, ele vai voltar ao seu aspecto original, o tamanho dos grãos, né? Ele tem mais qualidade do que o encruado a frio. Aqui é uma imagem de uma peça sendo laminada, vem o tarugo, aquece e vai passando nessas duas, você tem um rolo em cima e um rolo embaixo, e ele vai formando a nossa barra de aço trefilado, que é o aço do concreto, o aço que a gente usa para concreto armado. Então aqui tem essa cremonazinha aqui, ela tem várias bitolas. Cada bitola vai passar numa área dessa aqui.
Então, eles vão sendo comprimidos, o aço vai passar aqui dentro, ó, vai ser laminado aqui dentro. Ele vai, à medida que ele vai rodando, né, ele vai afinando, e cada um desses aqui tem uma bitola. Ó, aqui no caso aqui, esse último aqui é a bitola menorzinha. Nessa laminação, aí gera as morças do nosso aço. Essas morças, elas têm a finalidade de aumentar a aderência no concreto. Essas saliências aqui, né, que tem no nosso aço. Vou ampliar aqui para vocês olharem. Então, essas saliências que tem do aço aqui, elas se dão lá na laminação e elas têm a finalidade de aumentar a aderência no concreto. A bitola que entra no cálculo é dessa circunferência aqui. Não entra, não vai entrar, ficou ruim meu círculo aí, mas não, o que eu estou querendo dizer é que não entra essas arestas aqui no nosso cálculo. Ela só serve para aumentar a aderência. Aqui é o mesmo esquema para os aços trefilados a frio, né? Então também vai passar num rolo, ele sai de um rolo, um vergalhão, entra, vai afinando e sai no outro rolo até preencher a bobina. Só que quando ele é laminado a frio, o que vai acontecer é que os grãos não são rearranjados, né? Os grãos vão ficar deformados. Então, é essa imagem que eu queria mostrar para vocês. Quando é laminado a frio, vai comprimir o tamanho dos grãos e como ele está frio, ele não vai voltar ao tamanho normal dele. Isso não tem prejuízo para o nosso aço, porque a gente usa o potencial dele bem abaixo da sua capacidade. A gente não vai usar o potencial máximo dele. A gente usa aí um percentual do potencial dele, né? Então, essa aí que é a laminação que vai diminuindo a espessura do aço. O aço CA50 é laminado a quente, o CA60 é laminado a frio. O CA60 e o aço para concreto protendido. Aqui é o mais do mesmo, está só repetindo. Aqui no caso aqui é uma laminação para cabo de aço, é a mesma coisa, sai o cabo de aço a frio aqui. A laminação a frio, ela tem essa característica aqui, ó. É uma siderúrgica onde aqui vai passando o cabo, ele vai se laminando, vai dar a espessura que a gente quer e ele vai se enrolando numa bobina para depois a gente fazer as cordoalhas, né? A gente enrola a cordoalha fio a fio. Então, aqui é um gráfico só para quando ele para a gente comparar, né? O aço que é laminado a frio, ele tem esse gráfico aqui, ó, o gráfico azul. Ele vai aumentando, aumenta demais a sua resistência, porém a deformação dele é muito baixa. O nosso aço que é laminado a quente, ele tem um patamar de escoamento e a deformação dele é maior. Tratamentos térmicos do aço. A gente pode dar outros tratamentos para o aço. A têmpera, que é o aquecimento a altas temperaturas do aço e o esfriamento a brusco, né? Você vai resfriar ele rapidamente, é o que a gente chama de têmpera. A gente faz isso, inclusive, com os vidros também. A gente aumenta demais a temperatura, leva ela quase no ponto de fusão e depois abaixa a temperatura rapidamente. Aí você aumenta a dureza do aço, né? A gente chama de têmpera. A cementação, que é outro processo de tratamento, que é a exposição a alta temperatura e a elevada concentração de carbono. Ou seja, você vai aumentar a temperatura do seu aço e vai jogar carbono em cima. Aí ele vai fazer uma cimentação desse aço. Onde que se usa isso? A gente usa em dutos de tubos de ferro, né? Tubos de grande dimensão, 2 metros de diâmetro, 1,5 metro, 2 metros de diâmetro. Existe uma fábrica em Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, que produz esse tipo de tubo.
Então, a parte interna dele é cementada para aumentar a resistência desse tubo. Você aquece o tubo e joga carbono nele, carbono para aumentar a resistência. E tem um outro processo que é o recozimento, que após o laço ser laminado a frio, né, depois dele sofrer a sua deformação, o aço ele é aquecido novamente para que os grãos se rearranje ali. Aí a gente chama de recozimento do aço. É o que acontece, por exemplo, com o arame recozido. O arame recozido ele é feito laminado a frio e depois, para que ele se torne flexível, né, maleável para a utilização, ele é aquecido a altas temperaturas para poder ele se tornar flexível. Porém, ele se torna mais frágil um pouco. Impactos ambientais do aço. O aço, na verdade, é uma fonte esgotável, né? Ou seja, ele é a matéria-prima que a gente utiliza está na natureza e a gente não consegue recompor essa matéria-prima. Eu vou lá na mina e tiro o minério de ferro, não nasce outro minério de ferro. Vai ficar o buraco, vai aumentando o buraco lá das jazidas de minério de ferro. Mesma coisa acontece com o carvão mineral. O carvão mineral, ele é finito, ele vai acabar um dia. Então, mas a gente tem reservas monstruosas de minério de ferro no Brasil, muito, e também de carbono, né? Então, é um ponto para a gente refletir do ponto de vista ambiental se o aço é adequado ou não, né? Tem coisas negativas, mas tem coisas positivas também no lado ambiental, tá? Por exemplo, o aço é 100% reciclável. Você pode reutilizar o aço, refundir e botar de novo ele em produção. Então, apesar dele ser uma fonte esgotável, aquilo que você produziu, você pode reciclar ele, fundir de novo. Então, tem um ponto negativo e um ponto positivo, tá? Um ponto negativo é você gasta muita energia para produzir o aço, ou seja, você elimina muito CO2 na atmosfera. Para cada tonelada de aço, 1 tonelada de CO2, por ordem de grandeza, tá? Então, a produção gera muito CO2. E o CO2 está ligado aí muito no efeito estufa, né? Na fabricação do aço, a gente usa também aquele que é um fundente, que é a argila, né? Eu falei para vocês, que chama as cástinas. Ela é um fundente. Essa cástinas, na produção do aço, ela gera uma escória, uma sujeira. E essa sujeira, até 20 anos atrás, não se sabia o que fazia com ela. Hoje, a gente já usa ela, a gente chama de escória, já usa ela para fazer cimento, né? A gente está produzindo cimento utilizando escória do alto forno. Então, ou seja, o aço tem alto nível de reciclagem. Por um lado, do ponto de vista ambiental, ele degrada demais a natureza, e, por outro lado, tudo aquilo que já se produziu pode se reutilizar, né? Tipos de aço. Aí as nomenclaturas de aço que a gente precisa de saber. CA, que é essa nomenclatura, por exemplo, aço CA50, é o aço para concreto armado que resiste a 500, o 50 significa 500 MPa, né? Aço CP, aço para concreto protendido. Então, nós temos 3 grupos principais do aço que nós estamos falando aqui. O aço CA50, que é laminado a quente. A gente tem o aço CA60, que é laminado a frio. E a gente tem os aços para concreto protendido, que é o aço CP. Tá? Características físicas desses aços. Física e química, né? O aço CA50, ele tem 0,25 a 0,50 de carbono, enquanto que o aço para concreto protendido vai de 0,80 a 0,85. Você vê que o aço de concreto protendido você consome mais carbono na sua fabricação. O manganês está na composição do aço CA50 de 0,50 a 1,20, no aço
O manganês dá flexibilidade no aço. Então, o aço CA50 é mais flexível do que o aço para concreto protendido. 0,40 da sílica, né? Também você tem adição de sílica de 0,40% no máximo no CA50. E no concreto protendido, o aço para concreto protendido, 0,15 a 0,35. O fósforo é 0,05 de adição por cento, né? E o enxofre, 0,05 também. Utilizado tudo isso aqui é a composição química do nosso aço, do aço CA50 e do aço para concreto protendido. A tensão mínima de ruptura, ou seja, a mínima tensão que o fabricante fala que vai romper, né? No caso do aço CA50, a tensão de ruptura mínima é 550 MPa. E para o concreto protendido, o aço CP, que é o aço para concreto protendido, 1.100 MPa. Ou seja, o aço para concreto protendido, ele resiste o dobro do aço do concreto armado que a gente tem. Então, por isso que as pontes, os viadutos e os grandes vãos de laje, a gente usa o aço de concreto protendido. Mas o mais comum é o aço CA50 e o aço CA60, que a gente usa 90% das obras que vocês vão ver por aí na vida de vocês e aqui no DF, é o aço CA50 e CA60, concreto protendido, só quem for trabalhar em obras especiais, obra de pontes, viadutos, em obras grandes, né? Tipos de aço para concreto armado. Tá? Então, a gente tem o CA25, CA50 e o CA60. O CA25 só produz hoje por encomenda. O CA50 e o CA60 a gente encontra no mercado com facilidade. O CA é de concreto armado. O 25, 50 e 60 significa o valor característico de escoamento. 25, 2.500 kg/força por centímetro quadrado ou 250 MPa. O CA60, 600 MPa. Então, por isso que a gente usa o CA60 nas lajes, que ele tem maior, o patamar de escoamento dele é maior. Dureza do aço CA25 e CA50. Então, CA25 e CA50 são laminados a quente. Então, não sofre tratamento algum. Então, ele já é um aço que sai pronto da indústria, não tem tratamento. Característica dele é uma característica de deformação elástica para utilização na nossa obra. A gente não pode deixar ele passar da deformação elástica. Em geral, são caracterizados pela presença, no diagrama tensão-deformação, vai ter aquele patamar de escoamento, que eu mostrei para vocês, que é esse patamar aqui. Quando a gente for fazer o diagrama de tensão-deformação, ele vai ter um patamar de escoamento um pouco irregular, mas ele vai caminhar na horizontal. E depois ele tem ganho de resistência até que ele se rompa. Esse finalzinho aqui é quando ele rompe. Vai lá na prensa, ele vai partir, então você não consegue medir resistência nele. Característica do aço CA50 é que ele tem as ranhuras, né? Não sei se na imagem dá para vocês ver. E no aço CA50, ele não tem CA25, ele não tem as ranhuras, ele é um aço liso. Tem uma tabela aí de pesos, para vocês terem uma ideia. Não precisa decorar, obviamente, tabela a gente não decora, né? Mas eu só queria que vocês entendessem o seguinte: a norma 7480 de 2017, ela define para a fabricação um limite de máximos e mínimos de produção. Lá na indústria não é capaz de produzir 100% toda vez o mesmo material. Existe uma variação pequena no seu peso, ou seja, na densidade dele. É uma variação até certo ponto positiva, né? Que ela varia de menos 7 a mais 7% no peso por metro, né? Ou seja, 0, vamos pegar o ferro de meia polegada aqui, por exemplo, que é o nosso de 2,5 milímetros, só para a gente entender. Esse é o nosso ferro padrão de meia, que a gente gosta de
sempre falar dele. Quando a gente for pesar 1 metro, vai lá e corta uma barra de 1 metro e for pesar, né, para que a gente aprove o lote, ele tem que ter entre 0,905 gramas, né, ou seja, 905 gramas por cada metro até 1,021 quilos ou 1.021 gramas por metro. Né? Aqui o 963 é o valor central. Então, existe essa variação quando a gente compra o aço. Às vezes a gente pesa, ele não vai dar exatamente o que está naquela tabelinha. Existe um percentual que a norma permite de variação dos aços de 6,3 milímetros e 8 de 7%, mais ou menos 7%, de 10 a 12,5% de mais ou menos 6%, e o aço acima de 16, 5% na sua variação, tá? Então, essa variação aqui é por metro, tá? Se cada metro, se for lá e cortar 1 metro do aço, ele tem que ter esse peso que está nesses limites da tabela, tá? E com relação ao seu comprimento, a tolerância também como é uma máquina, vai cortando as barras a cada 12 metros, a tolerância é de mais ou menos 1%. Então, você pode medir uma barra de 12 metros, ela ter menos 1% ou mais 1% no seu tamanho, que você não pode rejeitar aquela barra. Com relação à dureza natural do CA50 e CA25, então, a tabela exprime qual que é a dureza, o limite de resistência de cada um deles. Só vai interessar aqui para quem for fazer dimensionamento do concreto armado, não é objeto da nossa aula. Aqui nós não vamos fazer dimensionamento do concreto armado, mas se nós fôssemos fazer, nós precisaríamos de saber deste númerozinho aqui, ó. A resistência característica de escoamento. Quanto que aquele aço ele vai escoar, né? Qual que é o seu limite de resistência. Para cada tamanho de aço, tem um limite, o aço CA50 500, o aço CA60 600, o aço 25 250. Repetindo aí para vocês, o aço laminados a frio ou encruados a frio é o CA60. Né? Antigamente tinha o CA25 também encruado a frio, mas hoje não tem mais. Processo de encruamento. Na trefilação, é a compressão diametral, vai comprimir no diâmetro o aço para que ele gere e torcer o aço para ele gerar as estrias no aço. Isso que é o encruamento desse aço. É uma tração combinada com uma torção. Você vai puxar o aço e torcer o aço. Vai gerar esse processo de trefilação. O aço não é produzido redondinho, ele é produzido redondo, mas a barra depois ela é torcida. Isso dá um ganho de resistência no aço. Então, o aço ele é reduzido ao tamanho que a gente precisa, mas ele é torcido para gerar o que a gente chama de trefilação. Um gráfico, só para título de curiosidade, como é que é o comportamento dele com relação à tensão. À medida que eu vou aumentando a tensão, ele vai se deformando. Vou tentar ampliar aqui para vocês verem melhor. Então, à medida que eu vou aumentando a tensão, o gráfico vermelho, eu vou passar em azul em cima aqui, ó, eu vou aumentando a tensão, a minha deformação também vai aumentando. Se eu tirar a tensão, a minha deformação volta no ponto zero, até no limite, que a gente chama de limite elástico. Quando ele começa, quando eu tiro a tensão e a deformação, ela está presente, ou seja, o ferro, o aço, não volta ao seu tamanho original, a gente chama que é o limite plástico. Né? Então, isso é que acontece na maioria dos aços. Você vai deformando, vai aumentando a tensão, ele vai se deformando. À medida que você aumenta a tensão, ele aumenta a deformação. Você tira a tensão, ele volta no estaca zero.
até um determinado limite, que é o ponto de influência, de confluência dele aqui. Depois, ele não vai voltar mais. Se você passar desse limite de tensão aqui é o limite de tensão dele na deformação elástica. A partir deste momento, é deformação plástica. Quando você tirar a tensão, em vez dele voltar a zero, ele vai manter uma deformação aí definida para cada tipo de aço. Aqui estou repetindo para a tabela de aço CA60, aquela questão das dimensões máximas, peso por metro máximo e mínimo definido pela norma. Tá? Então, aqui a tabela da Belgo, ela fala, por exemplo, que o aço de 8 milímetros ele pode variar de 371 gramas a 418 gramas por metro. Cada metro do aço ele tem essa tolerância de peso e 1% no seu comprimento da barra. O mesmo gráfico das deformações, das tensões 600. O aço CA60, ele pode vir enrolado em bobina. Para as obras normais não é comum, a gente não tem máquina na obra para poder desenrolar esse aço. E o mais comum é ele vir em barra de 12 metros, que é o que a gente está vendo na imagem aí agora. Aqui é um processo de fabricação do concreto protegido. A imagem não é muito boa, mas aqui o que está acontecendo é a concretagem. Uma peça concretada está sendo curada termicamente, está sendo curada no calor, né? Então está sofrendo um tratamento térmico na peça de concreto protegido. Composições de carbono também, de novo, aí para o aço do concreto protegido. Ele é fabricado as cordoalhas, na verdade a trefilada, ela é feita fio por fio desse, depois vai numa máquina e junta os fios para poder fazer as cordoalhas. Essas cordoalhas podem ter 2 fios, pode ter 3 fios ou 7 fios. Então, essas cordoalhas que são utilizadas para grandes peças de concreto protegido. No concreto, o aço de proteção, existe um fenômeno que a gente chama de relaxamento nesse aço, lá na sua utilização. Então, é um aço que, com o passar dos anos, ele está lá, ele foi tensionado, mas ele vai sofrer uma relaxação. Então, de tempos em tempos, tem que ir lá reprotender esse aço, né? Ou você leva um macaco, mede qual que é a tensão lá. Isso na matéria de concreto armado, vocês vão ver isso melhor. E para reduzir as tensões internas do aço, né, nessa fabricação, é utilizado o banho de aço, o chumbo líquido, para melhorar as tensões, o rearranjo dos grãos naquele aço. Tá? Quando vai fazer a trefilação, fazer os fios, né, juntar um fio no outro para gerar os cabos, gera tensão, e aquela tensão elas têm que ser aliviadas. Você aquece essas cordoalhas a 400 graus Celsius e aplica um banho de aço, de chumbo nele para poder aumentar esse estado de limite elástico dele. Então, existe um processo que a gente chama de estabilização para o aço de concreto protegido. Esse aço ele tem que ser estabilizado para não ficar sofrendo deformações com variação de temperatura. Aí você pode ter esse aço com baixo relaxamento ou alto relaxamento. É o aço de concreto protegido. Ele vem em bobinas, né? São cordoalhas, assim, são fios que são juntados um no outro, gera esse cabo de aço.
você tem o aço, quando ele é o aço com essa nomenclatura RN, ou seja, um aço de relaxação normal. Quando a nomenclatura aqui desse aço vier como RB, é de baixa relaxação, que é um aço estabilizado. Então, aqui são mais dados técnicos de como esse aço resiste, né, o modo de elasticidade, qual que é a sua capacidade, o seu alongamento, 3,5%, ele pode alongar, o modo de elasticidade dele é de 10 gigapascal. O que é modo de elasticidade? A deformação dividido pelo seu alongamento. A perda máxima pela temperatura a cada 1.000 horas de aplicação de 2% na tensão, ou seja, quando você, ao longo da vida do aço, a cada 1.000 horas de utilização desse aço, do concreto protegido, é um sistema que a gente precisa vigiar mais de perto, mas a cada 1.000 horas ele pode perder até 70% da sua tensão. Aí você tem que ir lá na obra e novamente dar atenção no aço. Aqui é o mais do mesmo, falando do aço com fios, né? Aqui são as barras, e a mesma coisa para os fios. Tem os fios de relaxação normal e os fios com relaxação baixa. Então, a designação do nome do aço lá, a gente tem CP, que significa aço para concreto protegido, 150 significa a tensão de escoamento dele na ruptura, ou seja, 1.500 MPa. Lembrando, o CA50 é 500 MPa, isso aqui é 1.500 MPa. RN significa relaxação normal, ou se tiver RB aqui na nomenclatura, vai ser de baixa relaxação, seria um aço mais especial. E o 7 significa que é de 7 fios. Se viesse escrito aqui 2, seria CP150RN2, significaria que seria 2 fios de diâmetro. Em vez de 7, teriam 2 fios. No caso das cordoalhas, a gente tem 12 fios de diâmetro de 7. O que muda na nomenclatura é isso. Tá? 3 vezes 2,5, seria 3 fios de 2,5 nas cordoalhas. E critérios de aceitação do aço. Então, você está numa obra muito grande. Hoje não é comum, nas obras normais, a gente fazer ensaio do aço, porque a indústria assumiu esse papel de fazer os ensaios. Mas em obras muito grandes, em obras de grande responsabilidade, barragens, pontes, o aço que a gente recebe na obra, normalmente a gente manda ensaiar esse aço, principalmente se for um aço protendido. Então, na NBR 740, cita lá quais são os critérios de aceitação ou rejeição do lote de aço. Então, primeiro passo, a gente separa a cada 500 quilos de aço da nossa obra, a gente fala que é um lote. Então, chegou lá 10 toneladas. Então, 10 dividido por 500, 10.000 quilos, né? Eu teria 20 lotes. Né? Então, para bitolas de CA25 e CA32. E 300 quilos para as demais bitolas. Então, a cada 300 quilos eu faria um lote. Então, de cada lote desse, eu tiro uma barra de 2 metros para mandar para o laboratório. Então, o primeiro passo é separar os lotes em cada 500 metros, 500 quilos ou 300 quilos, e desse lote eu tiro uma barra apenas de 2 metros e mando para ensaiar. A gente aceita o lote, né, ou rejeita, né, dependendo das características do ensaio. Aí eu vou ter que saber se é o aço CA25, e vai ter que dar, no mínimo, 250 MPa no ensaio. Então, se o resultado for insuficiente, você vai rejeitar o seu lote. Você repete o ensaio, você pode repetir o ensaio, mas se 20% das peças estiverem rejeitadas, você tem que devolver toda a sua carga de aço. Você tem que devolver para a indústria. Mas é muito raro que isso aconteça, tá, gente? É muito difícil você devolver uma carga de aço por problema de fabricação. Na verdade, na minha carreira aí, algumas obras fiz ensaio, a maioria delas
Não, a gente pega os laudos das siderúrgicas, mas nas obras que a gente fez ensaio, foi algumas obras que a gente usou como crédito pretendido, nenhuma delas eu tive rejeito de lote, de aço. Todas elas a gente aprovou. Então, o principal ensaio é o ensaio com essa máquina aqui que vai pegar a barrinha e vai levar ela à ruptura, ou seja, vai alongar até que ela rompa, né? Ela pode ter esse rompimento frágil ou um rompimento elástico. Aí a máquina vai medir qual que é essa tensão de escoamento que vai dar aqui. Então, novamente, os gráficos, né? Quando o material for CA50, o gráfico vai ser parecido com o gráfico da esquerda do visor aí. Se for um aço CA60, o gráfico não tem esse patamar de escoamento. O gráfico tensão deformação vai ser um gráfico com esse aspecto aqui. Mas normalmente não, 100% das vezes a gente faz o ensaio até que o material rompa. A gente chega nesse limite de rompimento dele aqui, no ponto B, no caso do CA50 aqui. A gente quer saber qual que é esse limite. No meu dimensionamento do meu concreto lá, eu vou usar um limite bem abaixo, vou usar no limite elástico, não vou usar esse limite plástico aqui. Aí algumas propriedades mecânicas, atração, né, para cada tipo de aço, né, ou seja, o aço CA24 ele tem que atingir 2.400 quilos por centímetro quadrado, e o aço CA60, 6.000 quilos por centímetro quadrado, ou 600 MPa. O alongamento é o que está na tabela aqui, por exemplo, para o CA24, 18% de alongamento. Para o aço CA60, 5% de alongamento. O alongamento a gente mede, tem a dimensão inicial, faz o ensaio, mede de novo. Essa deformação, né, esse aumento o trecho do ensaio aqui, esse aumento aqui é o que a gente chama de alongamento. Esse ensaio a gente não tem os equipamentos no laboratório para fazer esses ensaios, tá? Tá só repetindo os gráficos. O gráfico a gente tira da norma 6152, é um gráfico de comparação. Um outro ensaio que ele é feito é um ensaio de dobra. O aço, quando a gente dobra ele, o que acontece? Há um aumento o comprimento dele aqui aumenta. Então, eu não posso dobrar o aço de qualquer maneira na obra. Eu tenho que dobrar o aço para cada bitola do aço, eu tenho um pino correto para me dobrar. Então, esse alongamento aqui, ele é normatizado. Ele não pode alongar nem menos, nem mais do que a norma fala. Então, para cada diâmetro, existe um pino de ensaio, né? Então, também é um ensaio que a gente não conseguiria fazer no nosso laboratório, que a gente não tem ensaio para o aço aqui. Aí alguns gráficos de ensaios de aço de concreto protendido, também é a tensão versus a tensão inicial, né, que gera a deformação dele. É só de curiosidade para vocês verem como que é o gráfico. Tem um outro ensaio, que é o ensaio de arrancamento na argamassa, né? O aço ele tem as trefilas dele, as ranhuras. Então, existe um ensaio da NBR 7477 que define esse espaçamento de fissuração aqui. A gente vai provocar uma força e a argamassa vai fissurar. Então, esse tamanho dessas fissuras determina qual que é a aderência desse aço, né? Então, essa aderência ela é importante no aço. Quem for, o pessoal da engenharia aí que for fazer concreto armado, no dimensionamento, a gente tem um item lá que é o comprimento de ancoragem, e esse comprimento de ancoragem é o comprimento dentro do aço que é ancorado, que ele resiste. Então, existe um ensaio específico para a gente ver essa resistência do aço aí. Bom, então, pessoal, sobre o aço, são essa apresentação. Eu vou disponibilizar ela lá para vocês
daqui a pouco, tá? Junto com a gravação da aula, eu já vou disponibilizar esse material, que eu não tinha a intenção de dar essa aula. A minha expectativa era que nós tivéssemos o seminário. Então, repetindo aí para vocês, o seminário, ele é a nota do A2, tá? Então, quem está abdicando de apresentar, dificilmente vai conseguir a nota para o A2, tá? Quem não conseguiu apresentar hoje, que era dia, me procura para a gente ver como que nós vamos alinhar isso aí, terá mais uma oportunidade. Mas eu não conseguirei dar oportunidade para todos, nós não vamos ter tempo hábil para apresentar todo mundo se começar a falhar os seminários. Aí eu vou ter que dar um basta nisso. Então, a tolerância foi só o dia de hoje, realmente, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode habilitar o microfone e falar aí. Eu vou só encerrar a gravação aqui para não ficar muito grande, tá? Mas continuo aqui.